Aqui a pergunta é: será possível uma vida livre desses diversos sofrimentos psicológicos? Nós temos inúmeras formas de sofrimento. A raiva é uma forma de sofrimento. O medo, a preocupação. Observe que existem diversas formas, como diversas formas de medo, de raiva, de preocupações. São inúmeros que surgem em nossas vidas. A cada instante estamos nos deparando com situações que desafiam a nossa condição interna. Em razão disso, psicologicamente, a inabilidade de atender a esse instante, a esse momento, facilita uma condição onde o sofrimento encontra espaço em nós. Aqui nós estamos lhe convidando a romper com o sofrimento, com toda forma de sofrimento. Os sofrimentos são diversos. Nós temos diversos nomes para eles. Mas, basicamente, todos eles se sustentam em uma condição que nós nunca investigamos. Essa condição é a ilusão, é a ideia, a crença de que você está presente quando o sofrimento está presente. Pode soar estranho ouvir isso, mas é exatamente assim que ocorre. Quando você está triste, quando você está preocupado, quando você está com raiva, quando você está com medo, você nunca duvida da existência de você presente nessa experiência. A experiência da preocupação, da raiva, do medo, ou de qualquer uma outra forma de sofrimento. Não existe a possibilidade da presença do sofrimento se não houver uma relação entre você e aquela dada coisa que lhe causa sofrimento, que lhe causa essa perturbação, essa desordem, esse problema. Assim, sempre temos a presença de você e aquilo que lhe preocupa, de você e aquilo que lhe causa raiva ou medo. Nós nunca temos apenas um elemento presente, capaz de sustentar essa condição, que é a condição de sofrimento. É necessário a presença de dois elementos. Vamos com calma tocar nisso aqui. Vamos com paciência olhar para isso aqui. Você não pode ter raiva sem ter aquele ou aquela situação que lhe causa raiva. Você não pode ter medo sem aquela situação que lhe causa medo. Isso vale para a preocupação, isso vale para qualquer interna condição de desordem emocional, de sofrimento psicológico. Há sempre uma relação direta entre você e aquilo. Agora vamos aqui compreender uma coisa. Quando você está com raiva, ou quando você está preocupado, ou com medo,
aqui entra uma pergunta que parece que contradiz exatamente o que acabamos de colocar. Mas repare a pergunta: existe de fato, realmente, de verdade, você, quando a raiva está presente? Quando o medo está presente? Quando a preocupação está presente? Existe de fato você? Ou a presença da raiva é só raiva? Você aparece quando um pensamento surge sobre aquilo que está causando a raiva, provocando a raiva. Então, nesse momento, quando um pensamento surge, repare como é interessante isso. Apenas nesse momento você está presente. Mas quando você aparece, aquilo que agora está presente é o pensamento. Esse instante de raiva, esse momento de raiva, já diminuiu? Já arrefeceu? Nós não temos mais a intensidade da raiva, porque quando há só raiva, essa emoção, a presença desse estado, quando ele está presente, não tem você, é só o estado. Quando uma preocupação está presente, é só o estado de preocupação. É quando um pensamento se separa e fala de alguém preocupado que você aparece. Quando há tristeza, consumido pela dor da tristeza, é só tristeza. Naquele exato segundo, naquele exato instante da emoção, da sensação, do sentimento, não existe você e o sentimento. Esta separação é a dualidade. E essa dualidade é exatamente a presença da continuidade do estado. Nós mantemos a continuidade desses estados de sofrimento psicológico. Aqui usamos 3 ou 4 exemplos, mas são inúmeros. A continuidade desses estados são estados que continuam em razão da ilusão da separação, desta dualidade. É quando o pensamento surge sobre o estado é que nos fala desta separação entre aquele que está observando o estado. Aquele que está observando o estado é o eu. Assim, existe uma separação entre esse observador e a coisa observada. A coisa observada é a tristeza, o observador é o eu. É a presença do pensamento que cria esse observador. Então, o observador é a própria coisa observada. E, no entanto, existe esta separação, uma separação criada pelo pensamento. E quando temos presente essa separação, temos presente a ilusão da dualidade. Essa ilusão da dualidade é que sustenta essa continuidade do ego, essa continuidade do eu.
vivendo constantemente problemas de ordem emocional, sentimental, assim psicologicamente estamos com problemas, porque nós vivemos como alguém, como sendo esse eu. Assim nós podemos romper com o sofrimento psicológico, podemos pôr fim a esta qualidade de vida, onde a presença desta dualidade, desta ilusória separação, desta fictícia separação, dessa imaginária situação, está sustentando esta nossa vida, essa particular vida do ego, carregada de problemas. Tudo isso tem a ver com a forma de lidarmos com o momento presente, dentro dessa experiência desse instante. A forma como estamos lidando com isso se abaliza no modelo do pensamento, como ele se processa, como ele acontece dentro de cada um de nós. Essa é a forma da consciência. Aquilo que nós chamamos de consciência é a representação da vida dentro do modelo do pensamento. Aquilo que nós chamamos de estar consciente, ou ser consciente, ou presença da consciência, não é outra coisa a não ser um movimento de pensamento que se processa dentro de cada um de nós. E a forma como isso se processa é dentro de uma condição de representação de mundo, a partir de imagens, memórias, lembranças, recordações, símbolos. Tudo isso faz parte desta consciência, que é a consciência do eu, que é esta consciência desse mim, dessa pessoa. A vida nesse instante, como ela acontece, nela não há esse eu, é apenas dentro desta particular vida, que é a vida desta consciência, que é um padrão, um modelo desta mente condicionada, de como estamos funcionando dentro desse contexto de vida humana, que está presente esta particular vida egocêntrica. Uma vida que tem por centro esse mim, esse eu, esse pensador, esse observador. Uma das formas de sustentarmos a continuidade deste sofrimento psíquico é exatamente tentando se livrar dele. Esse movimento na tentativa de se livrar do sofrimento, aqui estamos diante de algo muito comum. Nós queremos nos livrar do sofrimento. Todo esse movimento de se livrar só pode estar vindo de um elemento que já se separou do sofrimento, para tentar se livrar. Essa própria separação é a continuidade do sofrimento. Assim podemos nos livrar desse sentido do eu presente, que está tentando se livrar do sofrimento, a não ser que nos livremos desse sentido do eu, do ego, que rejeita o sofrimento, não podemos nos aproximar e olhar
para este sofrimento. Esse próprio sentido de separação, nessa rejeição do sofrimento, é a continuidade do sofrimento, é a manutenção do sofrimento. Quando aprendemos a olhar para o sofrimento, sem rejeitar o sofrimento, sem reprimir o sofrimento, sem tentar escapar do sofrimento, sem qualquer tentativa de se livrar do sofrimento. É apenas quando aprendemos a olhar para o sofrimento, sem a separação, que o pensamento realiza, que o pensamento faz, que podemos, de fato, descobrir que esse sofrimento não é outra coisa a não ser esse sofredor. Não há separação entre esse sofrimento e o sofredor. Esse sofredor é o elemento que surge a partir do pensamento para rejeitar o sofrimento, para rejeitar a experiência, para rejeitar o conflito, para rejeitar o problema. Mas se não temos esse elemento, o que ocorre com o sofrimento? O que ocorre com a raiva, com a preocupação, com o medo? Com esta ansiedade, com esta depressão, com esse quadro interno? Se isso não é rejeitado, se não há um afastamento teórico disso, porque é o afastamento imaginado pelo pensamento, se não há um afastamento disso, esta condição psicológica não se sustenta. Ela não se sustenta porque não existe esse elemento para rejeitar, para lutar contra ela. E, portanto, para não se separar. O fim da dualidade é o fim dessa ilusão da separação. Com o fim dessa ilusão da separação, com o término da dualidade, esta psicológica condição se dissolve, desaparece. Quando você está com raiva de alguém, observe isso. Você não pode ter raiva de alguém sem o pensamento sobre esta pessoa. Assim é a condição do pensamento que cria esse mim, esse eu e o outro. Essa dualidade, esta separação entre esse que está com raiva e de quem ele tem raiva requer a presença do pensamento. Repare como é simples isso. Aquilo que em você sustenta estados internos de sentimento, de emoção, de sensação, é a presença do pensamento. Vamos compreender a beleza disso. Nós estamos sustentando em nossas vidas um padrão de comportamento egocêntrico, onde o centro da vida, onde o centro dos nossos comportamentos é esse elemento, é esse pensador,
é esse que está envolvido com imagens, símbolos, lembranças, que são os pensamentos. Uma compreensão real da verdade sobre o pensador requer a compreensão da verdade sobre o pensamento. O pensamento em você é o elemento que vem do passado. Ele representa imagens, lembranças de experiências que você viveu. Ao guardar essas experiências, você não é outro a não ser esse próprio pensador, esse próprio experimentador. E quando esses pensamentos surgem, o sentido do ego está presente. Não existe qualquer separação entre esses pensamentos, essas lembranças e você, que é esse mim, esse eu, esse ego. A verdade sobre como ser livre implica a verdade de simplesmente ser. Não se trata de alguém sendo livre. Se trata da verdade de ser. Ser não é a presença do eu, desse mim, desse ego. A não ser que haja uma eliminação desse modelo do pensamento, que é a experiência que vem do passado sendo sustentada por esse eu, por esse mim, não teremos a verdade, a realidade de ser. A natureza de ser é felicidade. A natureza de ser é consciência. Essa é a natureza de Deus. A eliminação do sofrimento requer a presença do fim desse sofredor. A eliminação do pensamento requer a presença do fim desse pensador. Na realidade, um olhar direto para todo e qualquer movimento do pensamento, sem qualquer envolvimento com o pensamento, sem esse gostar ou não gostar, sem esse concordar ou discordar, sem esse apoiar ou deixar sem apoio esse pensamento, isso elimina o pensador. Experimente apenas olhar para um pensamento quando ele surge, mas não se envolva com ele. Quando você olha para um pensamento e não se envolve com ele, ele não se sustenta. Ele não se sustenta porque ele não constrói o pensador para manter a continuidade dele. Quando tiver a lembrança de alguém que lhe ofendeu, de alguém que lhe magoou, lhe entristeceu, essa lembrança é um conjunto de imagens que surgem, de lembranças que aparecem. Nesse instante, coloque nesse momento atenção para essa lembrança. Seja apenas o observador. Apenas se coloque para observar. Quando você se coloca nesta atenção, neste observar, não temos a presença do observador. Não temos a presença do pensador. É só a memória, a lembrança, a recordação daquelas imagens. Nesse momento você elimina a condição de dualidade.
de separação entre esse pensamento e esse pensador, entre isso que está sendo observado e o observador. Nesse momento, existe a eliminação desta psicológica condição, que é a condição do ego, que é a condição do eu. O contato com a vida nesse momento, sem a presença do passado, é a verdade de ser, é a verdade desta divina consciência. Essa real consciência, essa divina consciência, não é mais esta consciência do eu, esta consciência egóica, essa consciência que vive dentro desse padrão de dualidade, de separação. É o que estamos com você aqui, aprofundando, explorando, investigando. Uma vida livre do ego é uma vida livre do passado, é uma vida livre do pensamento, é uma vida livre desses registros que esse sentido do eu sustenta, desta psicológica condição, onde está presente a presença do sofrimento. Porque esse sofredor, esse pensador, esse experimentador, mantém assim a sua continuidade. O contato com a vida nesse momento é o contato com a verdade nesse instante. E nela não está presente esta separação, esta dualidade. Há uma realidade presente aqui e agora. Mas é uma realidade que se revela apenas quando o sentido do eu, do ego, desse experimentador, deste observador, deste sofredor, não está mais presente. Descobrir a vida acontecendo nesse instante, sem qualquer envolvimento psicológico, com esse sentido de consciência egóica, que vive dentro de um padrão de concordar, discordar, gostar, não gostar, cultivando sempre memórias, lembranças, sustentando a continuidade desta separação, desta dualidade. O fim para esta condição é o surgimento de algo novo, de algo indescritível. A verdade de Deus é a verdade deste ser, desta divina consciência, desta real presença. A vida em seu natural estado de ser, que é a real consciência, que é essa divina presença, é amor, felicidade, liberdade, sabedoria. Você nasceu para realizar isso nesta vida, para assumir a verdade deste ser, a verdade desta divina inteligência, desta ciência de Deus. Aquilo que a vida é nesse momento, sem esse sentido de dualidade, sem a presença desta separação, é a vida como ela acontece. E nela a realidade está presente, sendo a realidade esta verdade divina. É isso que estamos trabalhando aqui com você, nesses encontros. Para esse propósito, nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você. São 2 dias. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros.
Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A não dualidade significa não há esse eu e o outro, eu e Deus, eu e a vida, eu e o mundo. Tudo que está presente é a não dualidade.